pode ir lá para a ministração de vocês. Em silêncio, né? Quer ouvir a voz de Deus? Diga amém. Quem quer ouvir a voz de Deus? Muito mais do que você deseja ouvir, Ele deseja falar com você. Prestou atenção? Ele deseja falar com você e revelar coisas grandes e poderosas para você. Então feche seus olhos e fala com o amado Espírito Santo que revela a nós a palavra e nos dá entendimento. Fala com Ele. Você é íntimo de Deus, você tem essa liberdade, você hoje é sacerdote, você tem a liberdade de chegar até Deus, na presença de Deus e falar diretamente com Ele. Fale com Ele. Pai, nós clamamos agora que o Teu Espírito Santo, o poderoso Espírito Santo que vive em nós e que faz a Tua obra em nós para nos tornar mais parecidos com Teu Filho Jesus, que esse mesmo Espírito venha nos revelar a Tua palavra, nos dar entendimento, ó Deus, para que nós possamos prosseguir nesse processo maravilhoso de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Teu Filho e agradar a Deus Todo-Poderoso o Teu coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me usa como Tua boca e revela agora a cada um dos nossos corações a Tua santa palavra, aquilo que o Senhor deseja de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu explicar só, antes de eu começar, algo para os irmãos. A palavra passada, que nós falamos aqui sobre o reino, e mais algumas palavras, faz parte de uma série de palavras que nós estaremos trazendo para a igreja, já palavras preparadas, para que a igreja tenha um entendimento. Nós vemos essas palavras essenciais, é lógico que não é tudo, mas são palavras essenciais para que a igreja tenha um entendimento, pelo menos da base, do que é ser igreja, do plano de Deus, da eternidade, da ressurreição e tudo mais. São doutrinas básicas, queridos, que nós como igreja precisamos entender. Ou então, muito facilmente nós vamos desviar do foco, ou então dificilmente nós conseguiremos viver o que Deus tem planejado para nós. Então é muito importante que você preste muita atenção, que você não fique com dúvidas. Aliás, essas palavras depois elas serão vão ser uma fase, um módulo do nosso curso da Escola de Discípulos. Nós vamos recomeçar e será a primeira fase do nosso curso de discípulos. Por que nós estamos passando aqui? Porque muitos já fizeram a escola, com outros assuntos, e nós demos toda uma reformulada nos assuntos e naquilo que a gente quer, de uma forma mais eficiente, levar de conhecimento para a igreja. Então é muito importante que você preste muita atenção, que você procure captar aí, que o Espírito Santo revele para você o mais profundo possível disso que nós estaremos falando aqui nos próximos domingos. Amém? Todos entenderam? Porque a partir dessas palavras você vai ter um entendimento um pouquinho melhor e organizado do que nós estamos fazendo aqui, quem nós somos, qual o propósito, E talvez eu esteja quebrando também, nós estejamos quebrando algumas fantasias que foi plantada em nosso coração, como eu fiz a semana passada, Eu sei que eu quebrei aí fantasia de muitos irmãos que pensavam que ia lá no céu, ia ficar no céu eternamente. Nós vamos para o céu. Se você morrer, hoje mesmo, como Jesus falou, hoje mesmo você vai estar com Ele lá no paraíso. Você morreu, você vai para o céu, você vai na presença do Senhor Jesus, mas lá não é um lugar definitivo, é só uma passagem. E depois, quando a nova Jerusalém descer do céu, aqueles que morreram descem juntamente com a nova Jerusalém. E nós que estivermos vivos, que não precisaremos ser ressuscitados nesse dia da volta de Jesus, nós também iremos com Jesus e desceremos com a nova Jerusalém,
nós seremos levados aos céus, ao alto, né? E desceremos com a Nova Jerusalém em Israel. E a partir dali o reino de Cristo por 1000 anos. E depois o reino de Cristo eternamente. Não para aí. São 1000 anos que Jesus restabelece toda a ordem nessa terra como era no início. Restaura toda essa terra juntamente com a igreja. E depois disso é o reino eterno. A partir disso, a Bíblia não fala mais nenhum evento que vai acontecer. Mas pode ter certeza, não vai ser um negócio parado, monótono. Ai meu Deus, já cansei de adorar a Deus, agora eu já falei tudo, já cantei tudo e agora não tem mais o que fazer. Deus é um Deus criativo e infinito. Então nesse reino eterno que a Bíblia dali para frente ela não fala, não dá detalhes ou não fala de eventos, será um reino maravilhoso, onde não haverá nunca mais dor, nem choro, nem tristeza, e onde nós continuaremos reinando com Deus, porque nós somos o corpo de Cristo. Então são coisas, queridos, que assim, não dá para a gente admitir que a igreja não saiba. Nós somos muito pobres de entendimento da palavra de Deus se nós não entendemos isso, porque isso é considerado por Paulo as coisas básicas. E a igreja de hoje vive assim num mundo de fantasia, que foi criado lá atrás, colocado em nossa mente lá atrás, e às vezes é difícil tirar. E todo mundo fica achando que vai para o céu e vai ficar lá voando com asas de anjos para todo sempre. É claro que não é isso, a Bíblia não diz isso, e não é assim. Então nós precisamos trazer a igreja para a realidade, para aquilo que a palavra de Deus diz. Então esse é o propósito, né, maior dessas palavras, desses estudos, depois que nós estaremos passando. Na escola é uma palavra baseada em estudos. Aqui não dá para a gente tratar todos os assuntos de estudo, mas se você ficar com dúvida, você pode nos procurar. E também, com essas palavras, eu quero instigar você a participar depois desse módulo da escola, que é uma escola diferente, né? Você pode perguntar, você pode dar a sua opinião, você pode falar, é muito mais produtivo o ensino, né? Mas você precisa prestar atenção agora, amém? Amém? É bastante informação, mas vocês são inteligentes, né? Sei que vocês vão conseguir entender. Nós vamos falar sobre a eternidade, dando continuidade ao que nós falamos na semana passada sobre o reino de Deus. Eu acho que já deu para você ter um entendimento um pouquinho mais profundo do reino. O que é o reino de Deus? Vamos falar sobre a eternidade. Essa eternidade que a palavra de Deus fala, essa vida eterna. Como será? Onde nós vamos passar? E essa vida, o que tem a ver com essa vida aqui de hoje? Nós somos seres eternos, queridos. Desde o início, o homem foi criado para ser eterno. Ele viveria no jardim, comeria do fruto da árvore da vida e nunca morreria. Por isso que nós temos uma dificuldade enorme de aceitar a morte, não é? Nós nem ficamos pensando, eu vou morrer daqui a um tempo e tudo bem. Nós nem lembramos, com a nossa cabecinha, parece que nós seremos eternos e nunca morreremos. E quando alguém querido morre, então? Como nós sofremos por isso, mesmo que nós saibamos que não, ele foi para a glória, está no céu, eu vou encontrar com ele, e nós vamos viver a eternidade com Cristo, vamos governar com Cristo, mesmo que você saiba disso, é uma dificuldade tão tremenda, não é? Todos nós já passamos por essas dificuldades, porque nós não somos seres que fomos feitos para morrer. E Jesus, ele em todo o tempo da pregação dele aqui, né, do ministério dele, ele fala, e você vai ressuscitar no último dia, e eu ressuscitarei no último dia, e vocês terão vida eterna. Então nós precisamos entender o que é essa eternidade para o qual nós somos criados. Somos eternos, vamos passar eternamente na presença de Deus, perfeitamente conectado com Deus, gozando da sua glória, vivendo as maravilhas do reino, ou eternamente no inferno. A escolha é de cada um de nós. Só tem esses dois caminhos, essas duas opções. Eternidade, onde nós vamos passar. Eu gostaria que você saísse daqui com esse sentimento
de que a sua vida aqui é muito curta e rápida, e que você precisa investir o máximo possível das suas energias, do seu tempo, da sua capacidade, pensando na vida eterna que você viverá. Isso é a vida de um cristão que entendeu o que é ser cristão. Quero ler com você lá Lucas 19, uma parábola bastante conhecida, Lucas 19, 11 ao 24. Amém? Ainda na NVT, eu faço, eu mudo, eu procuro, vou na outra, vou também, acabo caindo sempre na NVT, porque eu acabo gostando mais da colocação das palavras. A multidão atenta ao que Jesus dizia, a multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: o nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou seus servos, aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo. Fui fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi o seu dinheiro, e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi o seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo, toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor, suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 moedas. A parábola é bastante conhecida. Mas uma coisa que nós precisamos entender antes de nós comentarmos essa parábola. Então, existe um reino eterno. Amém? Todos já entenderam isso? Existe um reino eterno. Como nós falamos na semana passada, um reino que já está nesse mundo. Mas não é um reino que está nesse mundo, porque o Senhor está nesse mundo através da igreja. Então, através da igreja, esse reino já está presente, mas não em sua plenitude. Porque em sua plenitude, esse reino estará presente com o governo completo e total do Senhor Jesus, quando Jesus voltar para a terra e começar a governar essa terra, juntamente conosco, juntamente com a igreja. Então, existe esse reino eterno. Tudo começa na vida com Cristo, quando você conhece Jesus. Você conhece Jesus, você faz com Ele uma aliança, então você é salvo. Você já fez essa aliança? Você já tem essa aliança séria e eterna com o Senhor Jesus, através do sangue dele na cruz. Ele morreu por nós, pagou os nossos pecados. Se você já entendeu isso, e você fez uma aliança com esse Deus, então você iniciou esse processo. Depois nós passamos a entender um pouco mais do reino de Deus, que é o que nós falamos na semana passada. Você é salvo, você faz uma aliança com Deus poderoso através do sangue na cruz, você se torna filho de Deus, e você se torna então cidadão deste reino de Deus. Então você tem que entender que esse reino existe, e você se tornou cidadão desse reino. Você agora pertence a esse reino, governado por Deus, mas ainda não presente na sua totalidade, em toda a sua plenitude na terra. Isso que nós acabamos de falar muda
a nossa forma de viver nesse mundo. Porque quando nós entendemos isso, então você começa a querer parar de fazer algumas coisas que você fazia antes. Não é assim? Então você começa a abandonar os seus vícios, começa a buscar mais a Deus, orar, ler a palavra, né? E começa a abandonar muitas coisas desse mundo, desfocar desse mundo. Muitas coisas mudam em você, dentro de você. Você começa a ser transformado. Foi assim que aconteceu com você? Você tem essa experiência? Diga amém. Algo mudou lá dentro e você quer mudar as suas atitudes, as suas ações. Só que, queridos, vida com Deus, salvação, o plano de Deus não é só isso. Eu conheci Jesus, fui na igreja, eu me entreguei ao Senhor Jesus, aceitei o seu sacrifício, fiz uma aliança com Ele, me batizei, e agora eu vou para a igreja todo domingo, estou aprendendo da palavra, e sento lá, fico ouvindo o pastor falar, e é muito gostoso, os irmãos, olha que comunhão gostosa, são tão amáveis comigo, tudo isso é maravilhoso e realmente tem que existir, mas isso está longe de ser o entendimento de um cristão do jeito que o Senhor quer que seja. Está longe de ser. Nós precisamos entender o nosso cristianismo, o propósito de Deus de uma forma mais ampla e mais completa. E para isso nós precisamos entender que existe, um dos pontos, nós precisamos entender que existe essa eternidade. Você já sabe onde você vai passar a eternidade? É com Deus ou sem Deus? Você já decidiu isso? Já decidiu? Ninguém quer ir para o outro lado, né? Se nós queremos passar com Deus, tá bom, então nós fizemos uma aliança com Deus e nós vamos passar a nossa eternidade com Deus. Então isso você já decidiu. Agora, como você vai passar essa eternidade é outra pergunta. Como? Como eu disse, você não vai passar essa eternidade no reino de Deus, no reino dos céus, voando com asinhas de anjo, pulando de nuvem em nuvem e tocando arpinha. Não existe isso aí, isso é a história da carochinha. Não existe essa história. Como nós passaremos a eternidade no reino de Deus? Como nós vamos viver? O que nós estaremos fazendo? O que você estará fazendo nesse reino? Essa é a questão aqui hoje. E essa parábola, ela nos dá uma ideia assim, além de outras, né? Essa nos dá uma ideia bastante clara daquilo que será o reino de Deus e do que nós estaremos fazendo lá. Então vamos lá para a parábola. Jesus conta essa parábola, o início lá do versículo já diz: eles estavam indo para Jerusalém, e ao entrar em Jerusalém, já estava assim, com os seus discípulos, né? Os seus discípulos acompanhando. Eles achavam que Jesus já ia entrar em Jerusalém, ia tomar conta pelo poder dele, de curar. Eles sabiam que ele tinha poder, já tinham visto. Então eles achavam que Jesus ia chegar lá, ia derrubar o governo de Roma, e agora eu sou rei, e eu vou governar essa cidade, e ali já seria estabelecido o reino de Davi, do descendente de Davi, como eles estavam esperando. Eles queriam que ele era o Messias, e agora então ele vai lá e vai implantar o reino de Deus aqui. E Jesus então conta essa parábola para tirar essa expectativa deles, porque não era isso. Já faz mais de 2000 anos e Jesus ainda não implantou o seu reino definitivamente em Israel e no mundo. E vamos analisar aqui os indivíduos, né? Os elementos que existem nessa parábola. O nobre que iria ser coroado, né? Aquele nobre que iria ir para uma terra distante para ser coroado como rei. Quem é esse nobre? Quem é? Jesus. Então esse nobre que deixaria aquela terra para ir até uma terra distante ser coroado como rei é Jesus. Os servos que receberam aquele dinheiro, quem é aqueles servos? São aqueles servos. Quem? Nós somos aqueles servos. As moedas de prata, o dinheiro que receberam,
que são as moedas? O que são talentos? São os talentos. Eu traduziria de uma forma assim mais completa e ampla, como o tempo e as oportunidades que nós temos. Deus te deu um tempo e oportunidade. Lá quando em Mateus 25, se não me falha a memória, quando ele descreve essa parábola, ele diz que o rei deu uma quantidade de dinheiro a cada um, segundo a capacidade de cada um. Então, eu entendo que o dinheiro que ele deu não era capacidades especiais para cada um. De acordo com a capacidade que você tem, que você já tem, que você nasceu com ela, Deus te dá o tempo e oportunidade para que você, com essas capacidades que você tem, nessas oportunidades você produza algo. O que é produzir algo? É produzir algo na vida de alguém. Porque sempre estará relacionado, a obra de Deus estará relacionada a você abençoar outras pessoas. Sempre. Nós não podemos abençoar Deus, nós não podemos abençoar coisas, mas nós podemos, e esse é o propósito de Deus, abençoar o nosso irmão, abençoar as pessoas, todas as pessoas que estão ao nosso redor, em todo o tempo. Então Ele deu para você um tempo de vida, que é diferente para cada um, mas nesse tempo de vida, todo o seu tempo, ele tem que ser usado para quê? Para multiplicar aquilo que Ele colocou na sua mão. As oportunidades, para que você multiplique elas, multiplique vidas, multiplique pessoas no reino, com essas oportunidades, com esse tempo que Ele deu para você. Está entendendo? Então você tem um tempo de vida. Cada dia perdido, sem fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus, querido, é onde você estiver. Existe também, deixa eu abrir um parênteses aqui, o entendimento errado, que é difícil você tirar, principalmente dos crentes mais velhos, de que a obra de Deus é feita dentro da igreja. A obra de Deus é feita onde você estiver. Que ministério? É o ministério que você tem dentro da igreja. Ministério, queridos, é aquilo que Deus colocar na sua frente para fazer. Talvez você não seja um líder de conexão aqui, talvez você não seja um pastor, um líder da igreja. Talvez o seu grande ministério, o mais importante trabalho que você tenha a fazer, por exemplo, é ser um grande empresário. E abençoar muitas vidas, e abençoar a igreja de Deus, com todo o dinheiro, porque você é bom naquilo, com todo o dinheiro que você vai ganhar. Talvez não seja o seu ministério ser um pastor, um líder como eu, ou um líder de conexão. É lógico que você vai ter que cuidar de pessoas, porque esse é o ministério de todos. É lógico que você vai ter que abençoar pessoas, ensinar pessoas, cuidar de pessoas. Isso aí é para todos. Mas talvez o seu grande ministério não seja especificamente ligado, né, à estrutura da igreja. Onde você estiver, você está implantando o reino de Deus. Onde você estiver, você está desenvolvendo o seu ministério. Seja onde quer que for que você estiver, você está desenvolvendo o seu ministério. Não existe negócio de trabalho secular e trabalho divino. Todo o seu trabalho é divino. Onde você estiver, aquilo que você está fazendo no seu trabalho, queridos, e ganhando o seu pão dali, é para quem? Em primeiro lugar, para glorificar ao Senhor. Onde você estiver, as pessoas que estão ao seu redor, o seu patrão, seu chefe, ele tem que ver em você alguém excelente, que desenvolve o seu trabalho com excelência, que goste do seu trabalho, porque você está fazendo com excelência, porque você não está fazendo para ele, nem para você, simplesmente para ganhar o pão, mas está fazendo é para Deus, para glorificar o nome do Senhor. Então você faz com excelência. Então o nosso ministério é em todo lugar, onde nós estivermos. Então todo o tempo da nossa vida, nós estamos
exercendo um ministério no corpo de Cristo. E é lógico que nós temos aqui a igreja organizada, com ministérios, com trabalhos, com funções, porque nós precisamos nos organizar como um quartel-general, onde traz as pessoas doentes, cura, trabalha e lança elas como um soldado para ir fazer a obra de Deus onde ela estiver. Precisamos ser organizados e ter o corpo de Cristo de uma forma organizada, mas lógico que não é só aqui. Então, qual é o nosso papel nessa vida enquanto o rei não volta? Se nós somos os servos, qual é o nosso papel? O que nós estamos fazendo aqui? Enquanto o rei não volta, o que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o seu papel? Expandir o reino de Deus? Trabalhar para que o reino de Deus se expanda? Implantar o reino de Deus com a ajuda do Espírito Santo no coração das pessoas? Esse é o nosso trabalho. Uma frase que eu li, ela é assim muito clara. Diz assim: onde você vai passar a vida eterna é pela graça. Você, por mais que você faça, seja bonzinho, pague suas contas em dia, seja um pai maravilhoso, um marido excelente, a melhor pessoa do mundo, você não tem direito à salvação. Porque a sua salvação é somente pela graça, porque Deus é misericordioso e bom, somente por isso. Porque nós não merecemos a salvação é pela graça. Somente pela graça. Você não pode fazer nada, absolutamente nada, em toda a sua vida aqui, que faça você merecer a sua salvação. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos. Então, onde você vai passar a vida eterna, né? Pela graça. Mas como você vai passar essa vida eterna, depende de como você investiu a sua vida aqui. Como você investiu o seu tempo, a sua vida aqui, vai determinar de como você vai viver essa eternidade lá. E nesse momento, muitos pensam: ai meu Deus, se eu só conseguir entrar lá, ai que maravilha, só isso eu quero. Eu nem quero muita coisa no céu, eu só quero conseguir entrar lá e ser salvo, para mim tá bom. Você pensa assim? Passa isso pela nossa cabeça? Se não está passando agora, com certeza passou já, né? Vamos analisar o servo bom. Quando ele chega para o servo bom, o servo tinha aproveitado o seu tempo, tinha sido bastante ousado, arriscado, e ganhou 10 vezes mais aquilo que o Senhor tinha colocado nas suas mãos. Ele foi ousado. Ele ouviu a voz do seu Senhor e eu preciso fazer o que Ele me pediu para fazer. Ele deu importância à voz do Senhor. Eu preciso fazer o que Ele me pediu para fazer. Então foi ousado, se arriscou e conseguiu. E o que o rei disse para ele? Muito bem. Você é um bom servo. Como você foi fiel nesse pouquinho que eu te dei, vou te colocar sobre muito. Então você vai governar sobre 10 cidades no meu reino. Então aquela pequena moeda que ele deu, aquela pequena quantia de dinheiro que ele deu para o servo trabalhou, investiu seu tempo, gastou suas energias e ganhou mais, 10 vezes mais. Então naquela pequena quantia o Senhor viu que ele era uma pessoa confiável, fiel. É esse tipo de governador que eu quero para o meu reino, ele disse. Alguém que foi fiel, que trabalhou, podia ter fugido com o dinheiro, podia ter feito tanta coisa, mas ele foi fiel, ele trabalhou, se esforçou e ganhou 10 vezes mais. Então é esse que eu quero. Então pega esse e traz, né? Para si você vai ser então o meu governador, você vai governar junto comigo. E te dou 10 cidades. Outro que trouxe 5 também, falou: você vai governar então sobre 5 cidades. Você ganhou mais 5. Mas e para o servo mau? Os 2 bons, vem cá, você é muito bom, amo você, vem cá, você vai
governar junto comigo. Servo mau se acomodou. E quantas pessoas nós vemos acomodadas, principalmente depois dessa pandemia, queridos. Essa pandemia foi assim, deu no chá para aqueles que gostam. Que gostoso, vou juntinho com a minha família, ai que delícia, né? Sem grandes compromissos com a igreja, fico a semana inteira em casa, vou assistir Netflix até, né? Vou assistir tanto filme, fico lá com a família, como uma pipoquinha, tão confortável, tão gostoso, aqueles dias de chuvinha, né? Frio, ai que delícia, é bom, né? Mas muita gente se acostumou, gostou demais desse negócio, e daí para a igreja vem ainda mais, não vem mais, não vai para a conexão, se acostumou e gostou, e tá bom, para ele tá bom, a carne está sendo satisfeita, e é muito bom. Gente acomodada, ele se acomodou. Isso não, o comodismo não pode existir em nosso coração. Não vos conformeis. Nós temos que ser um povo inconformado, e sempre progredindo, e crescendo, e buscando. Ele perdeu o que tinha recebido, porque até aquela moeda, aquele dinheiro que ele tinha recebido, o que o rei falou? Tira da mão dele e dá para aquele que tem mais, porque até aquilo que ele tem lhe será tirado. Isso é sério. Agora, se ele escondeu o dinheiro, como ele viveu o mesmo tempo que Deus tinha dado, tanto para ele como os outros? De que forma ele viveu? Se ele não ficou atento em fazer a vontade do seu Senhor, ele viveu para quem então? Para quem ele viveu? É isso que muitos de nós estamos fazendo, vivendo para si mesmo, para o seu prazer, para a sua satisfação, porque é muito bom para a nossa carne, muito gostoso para a nossa carne, nós fazemos o que nós queremos, é ou não é? É uma dificuldade jejuar ou não é? Quantas vezes você jejua por semana? É difícil jejuar ou não é? É, porque a nossa carne não quer sofrer. Às vezes você está cansado, é difícil você sair para ir para a conexão. Eu sei que é corrido, é cansativo. Eu também vivo isso. Eu sei como é que é. Mas qual é a nossa prioridade, queridos? Agora, como é que ele viveu esse tempo então? Para si mesmo. Olhando para si mesmo, satisfazendo a sua própria vontade. Sem se arriscar, sem ser audacioso. Vou ficar na minha aqui, quietinho. Eu pego esse dinheiro, escondo ele para eu não perder, e quando ele voltar eu entrego para ele. Mas não era isso que o Senhor queria. O que nós precisamos acordar é que existe toda uma eternidade para nós vivermos. E o tempo que nós passamos aqui é um milésimo. Esse tempo diante é infinitamente pequeno diante da eternidade que nós vamos viver. Que assim, é uma burrice muito grande nossa, é uma falta de sabedoria muito grande nossa, gastarmos esse tempo conosco mesmo, os nossos próprios prazeres e vontades, com o nosso comodismo e nosso conforto, sem pensar em fazer aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos. Cuidar, amar os outros, cuidar, abençoar, levar o reino. Então ele viveu para si mesmo. Agora, aí eu pergunto de novo para você: você só quer ser salvo? E ouvir do Senhor umas palavras como essa que esse servo mal ouviu? Servo mau, preguiçoso, negligente. Você vai ser julgado pelas suas próprias palavras. É isso que você quer ouvir? Só vou ter salvação. Se eu pelo menos conseguir entrar no céu, tá bom. Se você pensou ou pensa dessa forma, o que você vai ouvir é servo mau, negligente, preguiçoso. Não foi isso que eu pedi. Não é isso que eu queria de você. Você tinha capacidade, eu te dei oportunidade.
e você gastou consigo mesmo. E quando você vê lá em Mateus, capítulo 25, que ele fala dessa mesma parábola, o entendimento que dá ali é que a pessoa vai para o inferno. Aqui ele não mostra isso, mas lá parece que fica mais claro que a pessoa nem é salva, porque ela não ouviu. Então você fala, só ir para o céu, tá bom, esquece. Está fora, totalmente fora o seu propósito, o meu propósito, se nós pensamos assim, de Deus, o que Deus quer, o que Deus espera de nós. A salvação não é o fim, mas o começo de uma vida vivida para a glória do Senhor Jesus. Então quando você é salvo, então você vai, estou salvo, tudo bem, eu vou para a igreja, está tudo certo, vou viver a vida inteira assim, morrer e ser salvo. Não, quando você é salvo, você faz uma aliança com Deus, isso é só o início de uma vida maravilhosa, cheia de grandes coisas que o Senhor quer fazer em você e através de você. Está entendendo? Então não é só ser salvo. Então diga comigo assim: eu não quero somente a salvação. Eu quero ser esse bom servo, em nome de Jesus. É isso que nós precisamos. E esse bom servo é aquele que ouve a Deus e faz. Então tudo que nós fizermos aqui, tudo que você está fazendo aqui hoje, a perda de tempo, gastar o seu tempo em coisas fúteis, que não glorifica a Deus, ou gastando o seu tempo para abençoar as pessoas, influenciará definitivamente e eternamente a sua vida na eternidade. O dia que você já perdeu consigo mesmo, no seu egoísmo, já foi e nunca mais você vai recuperar. Você tem que ver daqui para frente agora, todas as oportunidades, o tempo e a oportunidade que você tem, para que você possa, de alguma forma, fazendo a obra de Deus, abençoando, levando o reino de Deus para o coração das outras pessoas, conseguir algo, multiplicar aquilo que Deus colocou para você. A tarefa que Ele deu para você não chegar no final e ouvir servo mau e infiel, preguiçoso e negligente. Então é olhar daqui para frente e começar realmente a fazer o que Deus espera de você, porque tudo que você fizer aqui vai influenciar de como você vai viver lá. Não é mais se você vai viver lá, nós não estamos mais falando de se você vai viver lá, porque se você ainda não entendeu a salvação e não quer a salvação e não busca a salvação, eu estou falando com aqueles que já entenderam a salvação, querem ser salvos, mas querem também viver a eternidade no reino eterno de Cristo, como Ele planejou que você vivesse, com uma coroa, governando. Amém? No último dia, queridos, quando Jesus voltar, vai existir um momento do grande tribunal de Cristo. Olha lá o que diz em 1 Coríntios 3, 12 ao 15. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, e provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como que alguém escapa através do fogo. Haverá um dia do julgamento, esse julgamento não é para nós sermos salvos, porque aquele que tem uma aliança com o Senhor já é salvo. Não passará pelo julgamento para ser salvo, não. Já é salvo, porque você tem uma aliança, porque você está em Cristo, dentro de Cristo, você está em Cristo. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus que habita em nós é o selo, é a garantia da nossa salvação e da vida eterna. Então nós vamos passar por esse julgamento para a salvação, aqueles que têm uma aliança e que vivem na presença do Senhor, que têm um relacionamento com Deus. Mas nós passaremos por um julgamento para provar as nossas obras,
aquilo que nós fizemos com esse tempo que Ele nos deu, com essas oportunidades que Ele nos deu. Você está entendendo como é sério isso? Você nunca vai poder dizer, Senhor, eu não sabia, porque eu estou falando para você. Não vai poder falar, eu não sabia. Ele vai lembrar, você lembra, dia 27 de março de 2022, depois da pandemia, você participou de um culto que o Juarez, meu filho amado, que está aqui comigo, falou isso. Se você quiser me chamar também, falei mesmo. Chamar como prova, falei mesmo. Nós não somos inocentes, queridos. Nós sabemos, porque a palavra de Deus nos diz. Então, nesse dia do julgamento, todas as nossas obras que nós fizemos, vai passar como que pelo fogo. E a obra que foi feita, o apóstolo Paulo está falando aqui de pessoas que estavam colocando sobre o fundamento que ele tinha lançado do Evangelho lá em Coríntios, outras coisas, outras obras, outras coisas por outros interesses. Então, e o que nós podemos entender aqui? Que aquilo que nós fizermos na obra de Deus, só pode ter uma motivação no nosso coração. Somente uma. Qual que é? A glória do Senhor Jesus. Somente essa deve ser a nossa motivação para que nós façamos a obra de Deus, para que nós façamos aquilo que Ele nos pediu, possamos multiplicar aí tudo isso que Ele colocou em nossas mãos, para a glória dEle. Tudo que passar disso é madeira, feno, palha, que a hora passar pelo fogo, se queima. Um exemplo, muitos líderes, muitas pessoas trabalhando na igreja com segundas intenções, por exemplo, financeiro. Nós vemos alguns escândalos aí na mídia, de pastores pedindo propina para ser lá o intermediador com o deputado, com não sei quem, com o ministro. Coisa horrorosa, queridos, perderam totalmente a direção. Estão fazendo as coisas por dinheiro e torcem as pessoas para trazer dinheiro porque querem ficar cada vez mais ricos. E outras intenções, outras segundas intenções. Outros líderes querendo ser um líder e fazendo a obra de Deus porque querem ser amados, se sentirem importantes, se sentirem alguém, e tantas motivações erradas. Tudo isso, apesar de ser obra de Deus, que Ele está fazendo, e às vezes até salvou pessoas fazendo assim, levou pessoas a Jesus, é uma obra que não tem valor para o Senhor, quanto do que diz respeito à coroa, quanto a galardão. Então essas obras vão passar pelo fogo, vão ser queimadas, e a pessoa vai ser salva como que se passando pelo fogo. Ali, queridos, vai ser um momento de grande e terrível arrependimento. Como eu desviei tanto o meu foco, como eu não entendi, como eu preferi as minhas vontades e o meu querer em relação à vontade de Deus. Por que que eu vivi para mim mesmo, egoisticamente, pensando em mim, fazendo as coisas para mim? Momento de terrível e grande arrependimento. Porque não entendeu, porque não quis entender, porque deu mais vazão e ouvido para a sua carne do que para o Espírito Santo. Então vai ter esse momento. E nós receberemos a coroa de acordo com aquilo que nós tivemos feito com o nosso tempo, com a nossa capacidade que o Senhor nos deu aqui. E assim, queridos, deixando bem claro, eu não vou receber uma coroa maior, por exemplo, porque eu estou aqui e ganhei muitas almas, milhares de almas, com o meu trabalho, com a minha vida, do que talvez uma mãe, que foi chamada para um ministério, o ministério específico maior dela, era criar filhos na presença de Deus. Mas esse era o chamado dela. E durante esse tempo ela criou filhos na presença do Senhor, e ela levou pessoas a Jesus, porque nenhum outro trabalho na obra, no nosso ministério, seja ele qual for, vai tirar-nos a responsabilidade de levar outras pessoas para Jesus. Ajudou as pessoas, mas o ministério principal dela era levar os 3 filhos dela aos pés do Senhor Jesus. Era isso que Deus queria, porque ia transformar eles em grandes missionários.
A coroa dela pode ser maior do que a minha, que ganhei milhares de pessoas. Maior do que Billy Graham, que ganhou milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque Deus a chamou para aquilo. Você entende? Então não tem... É para aquilo para o qual Deus nos chamou. Você será julgado não pelo que você fez, mas pelo que você deveria ter feito. Então o julgamento não vai ser por tudo que você fez, porque tem muita gente fazendo muita coisa, mas Deus nunca chamou ele para fazer aquilo. Eu ouvi um testemunho, não me lembro se é o pastor Luciano Subirá que conta, não lembro quem é, de um senhorzinho que dirigia uma Kombi velha, de um ministério que ia, né, de lugar em lugar, não sei se era um grupo, não lembro se era um grupo musical, alguma coisa assim, e ele era o motorista dessa Kombi. E já velho, né? Alguém disse lá, alguém falou, olha, ele é um grande empresário, ele é milionário. Ganhou muito dinheiro, muitas empresas, ganhou muito dinheiro, e ele está aqui dirigindo a Kombi para a gente. Quando for conversar com esse irmão, ele arrependido, muito arrependido, porque o Senhor tinha chamado ele para o ministério, mas ele tinha um dom muito grande de ganhar dinheiro, de dirigir empresas, e era muito empreendedor, e ele resistiu ao chamado de Deus e foi dirigir as empresas, ganhou muito dinheiro, fez muito sucesso, mas no final da vida dele, ele percebeu o grande erro que ele tinha feito. Então ele ia e pedia para os irmãos, olha, deixa eu fazer, não importa o que, eu quero fazer alguma coisa na obra de Deus. Arrependo-me amargamente por não ter ouvido o chamado de Deus lá. Passou, não fez o que deveria ter feito. Ouvi um videozinho esses dias também, não lembro também onde no grande julgamento Jesus, assim, uma simulação, Jesus chama lá, né, um pastor, e ele começa a falar, porque eu ganhei muitas almas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus fala para ele, olha, eu não te chamei para isso, você era para ser um empresário, para ganhar muito dinheiro, e abençoar a obra de Deus, não te chamei para ser pastor. E o oposto, o outro, um contador, porque eu ganhei muito dinheiro, e eu abençoei a obra, mas eu não te chamei para isso. Seu chamado era para ser um líder, para estar na obra, em tempo integral. Então não recebeu nada, porque estava fora do propósito de Deus para a vida dele. Lá em Salmo 139, 16 diz assim, tu me viste quando ainda estava no ventre, cada dia da minha vida estava registrado em seu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. 139, 16 Salmos. Então Deus tem um plano para você, Deus tem um chamado para você. Em toda a grande história de Deus, essa maravilhosa história de amor entre Deus e os homens, Deus tem um plano específico para você. Você decide se você quer fazer ou não, se você vai fazer ou não, e como você vai fazer. Ele te dá livre-arbítrio para você decidir isso. Mas Ele já planejou. Ele já tinha me planejado estar aqui, planejado que eu estivesse aqui, nesse momento, fazendo o que eu estou fazendo. Ele me preparou lá desde os 18 anos, 16, 18 anos, quando me chamou fui convidado para trabalhar com jovens lá na cidade vizinha, aqui em Areópolis. Eu nem imaginava, mas Ele estava me preparando para isso. O que nós precisamos entender é o seguinte: eu preciso saber onde Deus me quer e o que Ele quer que eu faça nesse reino. Hoje, como está essa convicção no seu coração? Você tem certeza que você está onde Deus queria que você estivesse? Ou não? Eu tenho certeza. Nós sempre conversamos, né? Eu e a Flávia em casa. E diante de todas as dificuldades, queridos, que vocês nem imaginam, que nós já passamos no ministério, né? Dificuldades, limitações, tantas coisas. E em momento algum eu tive dúvida de que eu estava fora daquilo que Deus planejou para mim.
Às vezes você não está fazendo exatamente o que Ele queria, no tempo que Ele queria, né? Às vezes nós somos teimosos e damos muito trabalho para o Espírito Santo, não é? Você dá trabalho para o Espírito Santo também, igual eu? Eu dou muito trabalho para o Espírito Santo. Mas estou disposto a ouvir. E Ele vai me mostrando, me convencendo, me dirigindo, e eu chego lá onde Ele quer, sempre. Mas nunca, em momento algum, tive dúvida. E essa certeza precisa estar no seu coração. O que eu faço hoje é o que Deus quer que eu esteja fazendo hoje? Ou eu estou fazendo o que eu quero? A minha vontade. O que realmente nós precisamos entender é que Deus tem algo poderoso para cada um de nós. Talvez ninguém veja, ninguém reconheça, mas você sabe que você está no centro da vontade dEle. Ah, mas como eu vou saber isso? Como eu vou ter essa certeza? Queridos, não vem perguntar para mim. Pergunta para quem é o dono da obra. Senhor, eu estou no centro da sua vontade? Sinceramente, pergunta para Ele. E aguarde a resposta. O que o Senhor quer que eu faça? Você deve perguntar para Ele. O que o Senhor quer que eu faça? Porque Ele é o dono da igreja. A igreja é dele. O que o Senhor quer que eu faça? Mostre para mim, de forma clara, e invista tempo e oração nisso. Porque se você não está fazendo nada, com certeza você está fora do propósito. Com certeza está fora. E se você está fazendo uma coisa, você precisa ter certeza. É isso mesmo que Deus quer que eu faça hoje, agora? Eu estou no centro da vontade de Deus? Ou não? Porque se não estiver, queridos, vai chegar lá nesse dia do julgamento e vai haver aquela grande tristeza. Porque eu desperdicei meu tempo? Porque eu vivi para mim mesmo? Ou porque eu fiz as coisas que eu queria e não ouvi o que Deus queria de mim? Porque eu não tive ouvidos sensíveis? Por isso, a importância de você buscar a Deus, você se dobrar, você ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Nós estamos num trabalho desse tipo com os líderes, vamos passar para a igreja, de ensinar você a estudar e meditar na palavra de Deus. Porque eu não gastei mais tempo em estudando a palavra de Deus para saber qual é a vontade dEle? Por que eu não fiz isso? Um grande e terrível arrependimento e tristeza no coração por não ter feito. E aí, queridos, está tudo determinado, está tudo feito, e não receber uma coroa. Mas eu deveria desejar uma coroa para encerrar? Eu deveria buscar uma coroa? Isso não parece um pouco, posso falar, ganancioso, ou querendo me sentir mais do que os outros? Será que eu deveria trabalhar aqui para receber uma coroa? Buscando receber uma coroa? Sim, você deve, um dos seus focos, os seus propósitos deve ser receber essa coroa que Deus quer dar para você. Por que você precisa querer essa coroa? Porque Ele quer dar para você essa coroa. E se você não entende isso, desse desejo de receber essa coroa, se você não há no seu coração esse desejo ardente de receber essa coroa, porque você não entendeu o que é a coroa. O que é a coroa? Quanto maior for a minha coroa, maior será a minha autoridade no reino eterno do Senhor Jesus. Quanto maior for a minha autoridade no reino eterno do Senhor Jesus, mais eu vou servir as pessoas, e mais eu vou glorificar o nome do Senhor. Então o meu desejo hoje, ardente do meu coração, qual é? Que a minha vida, cada dia da minha vida, seja usada para que o nome dEle seja glorificado. Esse é o meu desejo sincero. E eu quero que todos os meus dias, com todas as minhas falhas, daqui até o dia da minha morte, que eles sejam usados para a glória do Senhor e somente a glória do Senhor. Se esse é o meu desejo hoje, então eu desejo uma grande coroa na eternidade, para que eu possa continuar glorificando o nome dEle com essa coroa por toda a eternidade, de uma forma mais ampla, mais intensa, mais completa. Você entende?
Então você precisa sim fazer muito a obra de Deus e ter em mente sim uma coroa, porque a obra de Deus que você faz é para a glória de Deus, e a coroa que você receber, você vai depositar aos pés dele, e vai ser para a glória de Deus que você vai fazer essa obra lá. Você vai servir, queridos. Os céus, a glória, esse reino é um reino de servir. Não é um reino onde eu vou ser grande, poderoso e maravilhoso, e as pessoas vão, olha como ele é grande e bonito, olha que coroa linda ele tem. Não, é um reino de serviço. A palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus vai nos servir à mesa. Então o que você imagina que é um reino? Um reino onde nós serviremos e nós glorificaremos ao Pai com o nosso serviço. Se Ele vai agir assim conosco, se Ele deu esse exemplo para os seus discípulos, é porque o reino é assim. Então toda a glória em toda a sua vida, por toda a eternidade, será ao Senhor Jesus, será a Deus. E é assim que nós precisamos entender que é a nossa vida. E pararmos de focar a nossa vida, então, já que nós entendemos a eternidade, pararmos de focar a nossa vida nessa vidinha medíocre desse mundo. Você está entendendo? Não pode, nós temos que viver aqui, é lógico, trabalhar e tudo mais que nós fazemos, mas não é o nosso foco, porque é muito rápido, passa rápido e facilmente nós morremos, daqui a pouco nós não estamos mais aqui. Então é o nosso foco, fazer tudo aqui, mas olhando o horizonte da eternidade. É para isso que você existe. Amém? Quantos entenderam? Diga amém.